O meu boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né? Muito bom ter essa oportunidade de me dirigir aos nossos amigos e amigas aí da parte sul do Rio Grande do Sul, né? Meu estado natal, terra que eu tenho muita saudade, né? E nesse sábado, data extremamente significativa, 31 de março, 54º aniversário da Contra-Revolução, eu me sinto um privilégio poder ter essa conversa com vocês. Tá. General, vou fazer a primeira pergunta aqui, depois o meu sócio aqui do programa, sócio também no meu escritório de advocacia, o Júlio Lamin, uma notícia que a imprensa nacional noticiou, de que o senhor teria declarado que a intervenção federal no Rio de Janeiro, né, cidade aí que o senhor agora está morando, né, seria uma meia-sola. Então eu gostaria que o senhor falasse assim para a gente, né, até na sua opinião, né, qual seria então uma medida correta, uma medida certa para a gente pelo menos trazer para níveis aceitáveis essa violência que tomou conta aí do Rio de Janeiro e de grande parte do Brasil. Bom, não resta dúvida que o Rio de Janeiro, eu chamo do retrato 3x4 do Brasil. É o estado onde o crime organizado tomou conta. E ele tomou conta nos dois níveis. O nível do colarinho branco, o nível político, né? E o nível da bandidagem que rouba celular, que faz tráfico de droga, que mata a troco de qualquer coisa, né? A desorganização do Estado. Em consequência disso, mais do que nunca, se vai se fazer a intervenção, ela teria que ser em todos os níveis, não só na segurança pública, mas também na parte política, na parte econômica e, consequentemente, no campo psicossocial do próprio Estado, que é o que o Estado e a população do Rio de Janeiro estão ansiando, né? Por um saneamento do Estado, para que a vida retome ao nível normal, retorne aos trilhos. Então, a intervenção só na segurança pública deixa o Exército com uma responsabilidade grande e sem ter os meios para poder solucionar o problema. Sim, o general, aqui agora quem fala é o Augusto, o Júlio, filho do Augusto. Eu vou te fazer só um pensamento aqui e já vou concluir com a pergunta para o senhor. A gente está acompanhando, nos últimos, teve até uma notícia da Isto compartilhando a sua fala que o senhor fez no seu Facebook pessoal. A gente viu que diz que reverberou nos clubes militares, junto com a tropa e etc. O meu pensamento é o seguinte: eu tenho uma formação militar, sou egresso do Colégio Militar do Rio de Janeiro, mas fui para o mundo civil, sou advogado hoje em dia. Mesmo assim, eu tenho muitos amigos que hoje já são tenentes para sair para capitães. Eu estou vendo que a classe artística, na última semana, lançou aquele estrondoso seriado na Netflix, que foi um mecanismo que causou comoção aí nas redes sociais, etc. Só se falou disso. Ontem para hoje surgiu manifestos de juízes, procuradores e promotores que já estão contando com quase 800 assinaturas a favor da prisão da segunda instância. E aí a gente está vendo que a população, ela sempre busca a palavra dos militares, que é sempre um bastião da moral. Eu falo isso porque, como eu comecei o meu pensamento, eu sou de família militar, eu tenho uma formação militar, eu sei bem o sentimento de cumprimento de dever, o sentimento de honra, de honestidade dos militares. Então, por isso que é normal, como guardião da Constituição Federal, os militares serem sempre lembrados. A Isto que provavelmente aparelhada por esquerdistas, botou ali no final: nada é tão ruim que não possa piorar, dizendo que se os militares voltassem a assumir alguma posição. E aí eu volto à palavra do Mourão, que o fez famoso no Brasil inteiro, e que muitas pessoas estavam esperando a palavra de um alto comando do Exército sobre a situação caótica que vive o país. Ele disse que estaria pronto para assumir. Diante de todo esse cenário, somado à manifestação popular que foi feita frente à visita do Lula aqui, que começou com o prefeito Lara lá em Bagé, que expulsou ele a Alvadas, ele sequer conseguiu entrar em Passo Fundo, então o apoio popular a gente viu totalmente abrangente. É a hora de uma medida mais energética, caso esse verdadeiro, que a esquerda gosta de usar muito, golpe, ocorra no STF dia 4, é a hora do Exército tomar alguma posição. Qual é o seu pensamento dessa situação que a gente está vivenciando hoje, o general Mourão?
O meu pensamento é muito claro, né? Nós vivemos uma situação, uma crise, né, político-policial. A política foi tomada por elementos totalmente desqualificados, né, muito bem definidos pelo José Padilha, quando ele analisa o mecanismo, né, que domina as relações entre os poderes dentro do nosso país. A realidade é que agora, né, o Poder Judiciário tem a preponderância e a responsabilidade de executar a limpeza do cenário nacional, não permitindo que pessoas que roubaram, que participaram desses processos de corrupção, né, que praticamente colocaram o país com uma dívida enorme, né, e nos deixaram, no momento atual, praticamente sem norte, continuem a participar da vida pública. Então, essas pessoas, número 1, têm que pagar pelos seus crimes, e número 2, não podem mais participar da vida pública. E a legislação é clara a esse respeito. Então não pode termos uma lei que serve para uns e não serve para outros. Porque o princípio básico da democracia é que todos nós somos iguais, né? É um princípio até da religião, todos são iguais perante Deus, não só perante a lei, né? Então o STF hoje, ele tem a preponderância. Se ele não cumprir, né, com a sua responsabilidade, nós entraríamos numa rota do caos. E a rota do caos só tem alguém que pode impedir isso. São as Forças Armadas. General, é o Augusto César aqui, o coronel, falando de novo. Inclusive sobre esse tema exatamente que o senhor acabou de falar, mas reforçando, eu vi aqui também a imprensa noticiar que o senhor teria criticado nas redes sociais o STF por ter dado aí o salvo-conduto ao Lula. E seria a fala do senhor: fica claro que os que possuem pertences jamais cumprirão a pena que merecem por haver surrupiado o bem público. Então, se o senhor pudesse tecer um pouco mais sobre essa fala do senhor. O que eu escrevi, né, ao colocar pertences, eu coloquei os pertences entre aspas, né? Sim. Fazendo alusão ao ex-ministro Sepúlveda Pertence, que Sim. está advogando, né, pelo ex-presidente Lula. Né? Então mostra claramente que no nosso país, o camarada que tem dinheiro e poder para pagar um bom advogado, ele jamais será preso, por piores que sejam os crimes que foram cometidos. Enquanto isso, as cadeias estão lotadas de ladrões de galinha. O camarada que roubou ali um celular, que roubou um tênis, ele está preso. Né? E um sujeito que surrupiou milhões, que surrupiou o futuro de uma geração de brasileiros, se considera impune. Então, se a coisa prosseguir nesse diapasão, não restará outra alternativa que ter que impor uma decisão ao STF. Gostaria de fazer mais uma pergunta. O senhor, se o nosso ouvinte aqui não sabe, é general de exército, 4 estrelas, posto máximo que o militar consegue atingir na carreira. Uma carreira muito bem sucedida, por sinal. A gente vê intervenção, a gente está vendo que o general Braga Neto está reclamando que não... Ele propriamente não, mas a gente sabe que estão reclamando que não está vindo os recursos do governo federal. Meu pai é militar, minha família é militar, a gente reconhece, a gente sabe que o Exército ele não recebe todo o aparato, toda a contribuição que o governo federal deveria dar à nossa proteção maior, que é o Exército brasileiro. Quando se fala que o Exército estaria pronto para assumir essa posição, o senhor que foi para a reserva agora, faz muito pouco tempo, e estava no cargo, no posto máximo do Exército, existe o preparo, existe condições do Exército assumir uma tarefa tão grande de recolocar o Brasil na linha, de desentortar o Brasil, de realmente proteger a nossa Constituição? Porque, lembrando para o nosso ouvinte, essa questão do Lula já foi pacificada em repercussão geral. O STF não pode mudar de modo pessoal e, nesse caso, a sua posição de repercussão geral. Então, o correto é, sem dúvida, manter a prisão na segunda instância. Mas, voltando ao Mourão, o general, o Exército hoje, o senhor que estava lá dentro no posto máximo, existe essa condição? Porque a gente vê muito, foi dada agora a intervenção e falta dinheiro para tudo. O Exército tem condições de assumir esse papel de desentortar o país? A questão do país, o país vive uma crise econômica grave, causada a partir do segundo governo do Lula e no descontrole total da Dilma. A crise econômica do governo é porque o governo, ao longo dos últimos anos, passou a gastar mais do que arrecada. Isso é igual a casa da gente. Quem gasta mais do que ganha,
ele primeiro estoura o cheque especial, depois ele estoura o cartão de crédito, depois ele vai para o agiota. O Brasil está no agiota, porque o nosso orçamento hoje ele tem um déficit de 139 bilhões de reais. Tá? Isso é quase 10% do que existe para as despesas discricionárias do orçamento. Tá? Então é um déficit grande, muito grande, e tem que ser paulatinamente reduzido. O que tem que acontecer é que haja um ambiente, né, salutar, onde sejam respeitadas as regras, onde quem vai investir saiba que aquele investimento vai ser de acordo com as regras vigentes e não trocando à medida que entra um novo dono do poder, vamos dizer assim. O Exército, ele é feito de homens, tá? E os nossos profissionais são gente que estudou, que se preparou, que conhece os problemas brasileiros. Então, o que se considera é que as Forças Armadas, vamos falar de uma maneira geral, elas promoveriam uma limpeza, uma faxina ética e depois nós entregaríamos o país, né, a quem tem condições de realmente ser um gestor e não ser simplesmente um político pela política baixa. Essa é a grande ideia. General, eu sei que o senhor está aí em família, não quero ocupar muito o senhor, mas eu gostaria só uma perguntinha final, depois uma para terminar. O senhor também ganhou uma certa notoriedade pela coragem, e eu parabenizo o senhor pela essa coragem. Eu conheço o senhor já há muitos anos, né? O senhor foi meu instrutor na Academia Militar, então a gente sabe. O senhor judiou um pouco da gente, mas tudo bem, valeu, né? Mas a gente sabe da coragem que o senhor teve, que uma das críticas que o senhor fez, o senhor falou que o judiciário deveria expurgar da vida pública o presidente Michel Temer e todas as pessoas que não têm condições de participar da vida pública. Então, a imprensa atribui esse pensamento ao senhor, de antemão eu já parabenizo e pediria até que o senhor falasse um pouco mais sobre essa coragem, realmente, de falar, em plena vigência do presidente, que o judiciário deveria tirá-lo da vida pública. Augusto, veja bem, há 48 horas atrás, todo o entorno próximo do presidente da República foi preso. Né? Uma investigação já vem de algum prazo, conduzida pela Procuradoria-Geral da República, com aprovação do ministro Barroso do STF, que determinou as prisões. Isso é um fato inédito, vamos colocar assim. E ele não pode ser que não sabia de nada, como diz o Lula, né? Não, ele sabe muito bem, Tá? Ninguém tem dúvida, isso é voz corrente, é dado confirmado, que o Porto de Santos sempre foi uma área sob o comando do atual presidente da República. Tá? E aí, aquele ponto que eu já me referi, o político, ele tem que servir ao país e não se servir. Tá? Não é possível que uma pessoa entre na política e saia milionário. A política não é uma atividade vamos dizer assim, onde você está produzindo, né, e onde você está tendo lucro. A política não pode dar lucro. O lucro da política tem que ser moral. O lucro da política tem que ser a satisfação de ter contribuído para o bem-estar da população. Né? Então, o que nós estamos vendo é o presidente da República que estará novamente sendo julgado pelo Congresso. Eu não sei se agora ele vai passar. Então, bote as barbas de molho, que nos próximos 2 meses nós poderíamos ter um outro presidente. General, para terminar aqui, é uma pergunta que todo mundo nos faz, né? É saber se há desejo, e se for, vai ser agora, porque estamos encerrando o mês aí, dessa possibilidade, se o senhor viria candidato a algum cargo político, público, e se o senhor realmente estaria apoiando o deputado Jair Bolsonaro para a presidência. Eu já deixei bem claro isso em diversas ocasiões, e eu estou como candidato à presidência do Clube Militar aqui no Rio de Janeiro, de onde eu pretendo, com mais um grupo de oficiais, apoiar as candidaturas oriundas do meio militar, assim como outras candidaturas de caráter nacional, que tenham visão de país, ou seja, contribuindo para a melhoria do processo político de uma forma geral. E considero que hoje o deputado Jair Bolsonaro, que é uma candidatura usando uma linguagem militar estabelecida no terreno, é o nosso representante nesse momento. Então, usando até uma frase
que é atribuída aí à época da Revolução Russa, que falava de todo o poder aos soviéticos, vamos colocar todo o poder ao Bolsonaro. Tá certo, General. Eu concordo com o senhor e até falo o seguinte, General. Eu estou na reserva já há algum tempo e desde que eu fui para a reserva eu me filiei a um partido político e tenho vivenciado a política porque eu acho que não há espaços vazios e a política tem que ser ocupada. E eu fico feliz com essa nova mentalidade, não é nova, mas que o senhor está e que vai levar para o Clube Militar, com certeza o senhor vai assumir aí o Clube Militar, de que não fazer a politicagem, mas a boa política e mostrar também o espaço em que as ideias e os militares têm que ocupar. E para terminar, general, eu gostaria de dar a palavra final para o senhor aí, né, dar a sua mensagem aí para os gaúchos aqui da nossa região sul, que com certeza estão ouvindo aí, ou irão ouvir essa nossa entrevista depois, através aí do Facebook e de outras mídias sociais. Olha, eu agradeço aí a oportunidade que foi dada, Augusto, né, de poder me dirigir a esse público aí da nossa metade sul do Rio Grande do Sul, né? Cumprimento ao povo gaúcho pela demonstração de brasilidade que foi dada na semana aí a respeito daquela questão da caravana do Lula, iniciando lá na cidade que eu considero a minha segunda terra, Bagé, terra da minha mãe, da minha falecida esposa, do meu filho, e onde eu tenho grandes amigos, parentes e um carinho enorme. Esse exemplo que foi dado pelo Rio Grande do Sul é um exemplo que todo o Brasil precisa. E nós temos que ter fé, temos que acreditar, porque nós somos brasileiros. Já enfrentamos outras situações e vencemos, e vamos vencer mais essa. Uma feliz Páscoa a todos. Tá, para o senhor também, e de antemão já nos colocamos aqui à disposição em Rio Grande. Qualquer coisa que o senhor precisar, o senhor tem aí meu telefone, né? E o senhor sabe que o senhor tem aqui uma trincheira aqui se precisar do nosso apoio. Tá certo? Obrigado, Augusto. Um abração, sucesso aí para você e para o filhão, hein? Tá, uma boa Páscoa para o senhor. Obrigado. Na área, até logo.